Casa com Chico Tofani, hoje é alone, sozinho. Agradecer a todos os convidados que vieram até aqui desde o início do mês passado, no qual me honra muito a presença de todos, jornalistas, prefeitos, políticos, empresários, amigos, gente que está acontecendo e gente que vai acontecer. Mas o que aconteceu esta semana, e eu vou falar com muita propriedade aqui, é sobre o Talibã. Muitos veículos de comunicações do mundo inteiro falaram do Talibã, e inclusive no Atualidades Pampa, eu, o Thiago e o Vitorino dissertamos sobre o Talibã. Eu, como professor de história, conheço bem a origem do Talibã. O Talibã significa, na linguagem pashtun, que é a etnia predominante no Afeganistão, significa estudante, o Talibã. O Talibã ele foi fundado em 94 pelo sogro de Osama Bin Laden, Muhammad Omar, que era cego de um olho, que inclusive morreu de doença, não foi morto por um drone americano. Quem foi morto por um drone americano foi um outro líder talibã. O Talibã lutou contra a invasão russa no Afeganistão e o Talibã ele transformou-se, graças aos Estados Unidos, a um soldado, um guerreiro sagrado, mujahideen, foi até eternizado no filme do Rambo, que Stallone gravou no Afeganistão, sobre a invasão russa. Em suma, o Talibã é uma cria da CIA que existia no Afeganistão. Cresceu 11 de setembro, nos ataques às Torres Gêmeas, e nesses ataques às Torres Gêmeas, que foi todo arquitetado por Osama Bin Laden, o Talibã foi perseguido depois na vingança americana da busca de Bin Laden e procurar os executores do 11 de setembro. Nisso aí terminou a primeira fase do Talibã no Afeganistão, o governo talibã. Foi substituído por um governo pseudo-democrático afegão e o Talibã emergiu para as montanhas do Hindu Kush, onde ninguém venceu os afegãos na história, desde a época dos romanos, Alexandre o Grande, os mongóis, os britânicos, os russos e agora os americanos. É um povo imbatível no seu país, os afegãos. Aí o Talibã se reorganizou e criou-se um novo Talibã, que fez um acordo com Trump, olha só, um acordo que não foi aquele acordo de Doha cumprido pelo próprio Talibã. Uma prova foi essa invasão de Cabul, onde já vinham açoitando todas as cidades do norte do Afeganistão. E o Talibã, ao entrar em Cabul, aconteceu aquela loucura dos afegãos que trabalharam para os americanos e para a OTAN, indo ao aeroporto, que ainda é dominado pelos Estados Unidos, porque o Biden tem um compromisso de retirar os afegãos que trabalharam para os Estados Unidos. Isso aí é uma coisa humanitária. Mas eu acredito que após tudo isso, nessa nova reorganização do cenário político do Afeganistão, na minha opinião, não vai vir um Talibã mau e nem bonzinho, vai vir um Talibã que vai querer relações internacionais, principalmente com seus vizinhos, Paquistão, Irã e a China, que já aceitou e reconheceu o governo Talibã informalmente, porque a China tem muito interesse no Afeganistão. E ali, esse quadro político daquela região, os Estados Unidos perdeu. Perdeu a sua influência e perdeu moralmente essa guerra, esse conflito que durou praticamente 20 anos. E o Talibã saiu vencedor, embora com toda a sua barbárie, ele politicamente, na visão de analistas da região,
o Talibã saiu vencendo, porque o Talibã vai fazer uma aliança com a China e vai exportar a sua maldade terrorista que todo mundo está pensando. Eu acredito que não. Eu acredito que a China vai frear esse horror que todo mundo tem do Talibã, para deixar um Talibã mais em cima do muro. Por quê? Porque é interesse para a própria China internacionalmente. E a China vai ser o país que mais vai apoiar o Talibã, e não a Rússia, porque a Rússia ainda tem um rescaldo da guerra quando invadiu o Afeganistão. E a China tem uma fronteira de 76 quilômetros ao noroeste com o Afeganistão, justamente na zona tribal do Afeganistão, onde se originou o Talibã, que é na zona norte do Afeganistão. As imagens chocaram o mundo, de pessoas caindo dos aviões, veja só, se penduraram nas fuselagens dos aviões. Tamanho foi um desespero, que eu achei um desespero no qual inconcebível até, porque o aeroporto está sendo guardado pelos Estados Unidos. Ainda o aeroporto de Cabul ainda é dos Estados Unidos. O Talibã fica em volta, não entrou lá dentro ainda. Então era uma zona, em tese, de guerra, mas sob um domínio americano. Então, segura. Eu acredito que os próximos passos, as próximas semanas, os próximos gatilhos da política talibã vão determinar o futuro do Afeganistão. Agora, os Estados Unidos são como grande derrotado, porque foi uma saída no estilo Vietnã. Só que no Vietnã o povo queria que os Estados Unidos saísse e entrar na embaixada americana em Saigon na época, só os auxiliares ou os colaboradores dos Estados Unidos. Agora, nesse caso aí, não. Esse caso foi uma debandada muito louca, que eu achei que foi um erro de Biden na sua política internacional. Tchau. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating, the Milky Way.